Pessoal, então o tema da aula de hoje é ainda relacionado a aplicações das leis de Newton, mas agora a gente vai fazer aplicações referentes àquele segundo cenário que a gente viu na primeira aula, em que é dada a função força. Essa função força ela pode depender do tempo, da posição e da velocidade, e você precisa resolver a equação diferencial relativa à equação de movimento dessa partícula. Então lembre que a nossa missão é resolver a segunda lei de Newton, em que a força é a massa vezes a aceleração, ou seja, é igual ao produto da massa x dois pontos, né? Considerando um movimento unidimensional, por exemplo, em x. Então, meu objetivo é resolver essa equação diferencial de segunda ordem. Se ela é uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou precisar de duas constantes, tá? De duas condições iniciais para resolver esse problema completamente. Isso vem na condição inicial, da posição inicial, da velocidade inicial, por exemplo. Então, a partir dessa equação diferencial, então imagina que de forma, por extenso, isso ficaria um d2x dt2, eu tenho que transformar essa equação para obter a função x de t, em última instância, né? Então, nós vamos lidar com três casos especiais. O primeiro caso é que a função força é uma função do tempo apenas. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a gente está simplesmente usando métodos de solução de equações diferenciais por separação de variáveis, tá? Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar esse primeiro caso. A força é função do tempo. Então, vamos lá. A nossa equação diferencial é força igual a mx dois pontos, é igual a massa vezes a aceleração. Só que o que é a aceleração? A aceleração é dv dt. Então, a gente chegou nessa equação, F é igual a m dv dt. Só que notem o seguinte, gente, se a força é uma função do tempo, então o que significa resolver essa equação diferencial por separação de variáveis? Você vai deixar de um lado tudo que tem a ver com tempo e vai deixar do outro lado tudo que não tem a ver com tempo, por exemplo, a velocidade, tá? O dv. Então, é como se eu pudesse multiplicar os dois lados dessa equação por dt. Quando eu faço isso, então, separo as variáveis. O que vai ficar? De um lado, mdv. Do outro, f dt, né? F aqui, é uma função do tempo. Então, separei as variáveis. Aqui só tem tempo e aqui só tem velocidade. E aí, eu vou fazer a integração, tá? A integração dos dois lados. Então, do lado esquerdo, eu tenho mdv. Eu vou integrar. Lembra que o seu diferencial aqui, é dv. Então, seus limites de integração estão relacionados à velocidade. Então, eu vou de uma velocidade inicial até uma velocidade final, que é a função do tempo. Desse lado, minha integração aqui é tempo, né? Lembrando que a força não pode sair da integral, porque a força é dependente do tempo. E meus limites de integração vão ser do tempo inicial, que é 0, até um tempo t. Seguindo, então, Então, a integral de dv é a própria velocidade. Então, ficou mv nos limites de v0 até v de t. E aí, aqui eu não resolvi porque eu não tenho a função explicitamente da força, mas, enfim, você teria que resolver essa integral do lado direito. Né? Quando eu resolver isso aqui por extenso, vai ficar massa que multiplica velocidade menos velocidade inicial é igual à integral que você precisa resolver. E então, o que a gente quer chegar? Lembrem que nosso objetivo não é chegar no v de t, é chegar na posição em função do tempo. Então, olha, o que eu fiz aqui foi pegar o v de t e transformar numa derivada, dx dt. Então, ficou massa vezes dx dt é igual. Passei esse termo aqui, olha, que é constante para o outro lado. Então, vai ficar mv0 mais aquela minha integral, né, que depende do tempo. Então, basicamente é isso, O que eu tenho agora? Olha, esse lado, eu passo meu dt, multiplico os dois lados, né? Multiplico esse lado direito e o lado esquerdo por dt. Multiplico todo mundo por dt e faço a integração. Então, desse lado vai ficar m dx, onde meus limites de integração estão relacionados à posição. A posição inicial até uma posição final. Essa é uma integral que a gente fala que é uma integral definida, né? Eu não preciso resolver adicionando aquelas constantes, né? Porque eu já defini os limites de integração. E do lado direito, eu tenho que resolver essa integral inteira, né? Que eu estou deixando aqui só como um asterisco. Essa função inteira eu chamei de asterisco. E aí você teria que resolver. A gente vai fazer exemplos posteriormente, tá?
Então, ó, uma vez resolvida esse lado esquerdo, né, a integral de dx é x, nos limites, então, x menos x0, e o lado direito é aquela integral grande. Então, eu achei a minha função x de t, certo? A única coisa que eu tenho que fazer é isolar a posição em função do tempo, resolvi o meu problema, tá? Estou só fazendo um apanhado geral dos casos, teoricamente, para a gente aplicar depois. Um segundo caso especial é que a força é função apenas da posição. Então, o que você vai querer fazer? Você vai querer deixar de um lado da equação apenas tudo que tem a ver com a posição. E do outro lado da equação, as outras variáveis, tá? Opa. Então, seguindo, vamos lá. Nossa equação diferencial é força é massa vezes aceleração. Só que notem o seguinte, gente. A força é função de x. Como é que eu deixo essa aceleração aqui como função de x? Então, notem o que vocês vão perceber. Olha, quando você tem lá a aceleração, que é o seu x dois pontos, você pode escrever a aceleração como dv dt. Isso não é interessante para a gente, porque aqui as variáveis são velocidade e tempo. Eu preciso da variável posição, né? Então, a outra maneira de eu escrever isso é fazendo uma regra da cadeia, ó. A aceleração é dv dt, né? Só que dv dt pode ser um dv dx, dx dt, como mostra aqui embaixo. E dx dt é a velocidade, certo? Então, a gente chegou à conclusão que eu posso escrever a minha aceleração como um produto da velocidade vezes dv dx. E aí concordam que aí realmente meu problema, separei as variáveis? Por quê? Porque a força só depende de x. Então, se eu multiplicar os dois lados dessa equação por dx, eu separei minhas variáveis, ó. Vai ficar mv dv, aqui do lado esquerdo, por exemplo, eu reorganizei os termos, é igual a f dx. Então, aí passo para a minha integração, né? Eu vou integrar aqui no lado esquerdo, minha variável de integração é a velocidade, que vai de uma velocidade inicial até uma velocidade final. E aqui lembrem que a força não pode sair da integral, porque ela depende da posição. E os limites de integração vão de uma posição inicial até uma posição final qualquer, tá? Então, ó, integral de v dv é v ao quadrado sobre 2, dados os limites de integração aqui. E lado direito, você teria que ter, né, explicitamente qual é a sua função para você fazer essas contas. Então, seguindo, pessoal, se eu reorganizar esses termos, ó, né, eu vou pegar isso aqui, vou usar os meus limites de integração, depois vocês, né, vão conferindo aí. Então, ó, coloquei v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Vou seguindo, meu objetivo vai ser isolar primeiro a velocidade, ó. A velocidade é função de x. Então, isolei dessa equação do lado esquerdo. Só que o que é velocidade? Velocidade é dx dt. Então, dx dt é igual a esse lado direito grandão. E aí, você de novo vai separar as variáveis, né? Vai deixar dx de um lado e dt do outro lado, tá? E você vai conseguir resolver essa equação até obter o x de t. E, finalmente, quando a força é apenas uma função da velocidade, como é que a gente vai conseguir separar essas variáveis? Então, vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração, que é o seu x dois pontos, só que sua aceleração é dv dt. Agora, eu posso escrever a aceleração como dv dt, e isso é interessante por quê? Porque aí eu vou juntar a força com o meu dv, que aí fica tudo em função de v, e vou separar o tempo. Então, a separação das variáveis vai ficar. Só como é que eu vou fazer isso agora? É diferente, né? Agora, eu vou jogar a força lá para o lado da velocidade. Então, vai ficar mdv sobre f, que é uma função da velocidade, é igual a dt. Separei as variáveis, sigo para a integração. Então, integro os dois lados. Integro o lado da velocidade nos limites de velocidade inicial até uma velocidade final. Integro o tempo, de um tempo inicial até um tempo final. Integrais definidas.
E aí você vai resolver, aí você tem que ter a função explícita aqui da velocidade, né, para você ver como você vai resolver essa integral. E você vai resolver até você chegar nessa função posição em função do tempo. Então, notem que a sua missão é seguir por uma sequência de separação de variáveis, tá? Até você chegar em x de t.